Quanto custa morar no interior da Austrália? Hoje eu vou fazer com vocês um tour pela minha casa, falar quanto que eu pago de aluguel e quanto que eu pago em outras despesas também. Então eu vou começar mostrando primeiro o meu bairro. Essa daqui é a rua que eu moro, então é um bairro bem tranquilo. Ele não é o mais caro da cidade, não fica bem próximo ao centro, mas é um bairro bom, assim. Então não é nem o mais longe, nem o mais próximo, ou seja, eu pago um preço razoável aqui por morar nesse bairro. Então agora vamos entrar aqui na minha casa, mostrar. Então tem esse gramadinho de frente que eu acho muito bonito. Eu adoro esses gramados de frente, sem portão, sem nada. Aqui a gente tem a garagem, que nada mais é do que um toldo, né, cobrindo o carro e a moto. Mas é bem seguro, então não tem problema deixar a moto toda aqui fora, né. Bom, agora entrando na casa, tem essa porta para insetos. Essa daqui, a outra porta. Aqui é a sala, então é a sala junto com a mesa de jantar, né? Todos os móveis aqui são meus, eu vou falar as únicas coisas que vieram com a casa. Então, vindo mais pra cá, aqui seria o ar-condicionado, então a gente liga aqui e ele sai ali do teto, ó. Ele ventila a casa inteira, não é por cômodo, é a casa inteira. A gente usa bastante no verão, que aqui faz um calor bem forte, de ali mais média de 35 graus. E no inverno faz um frio do caramba, ali abaixo de zero. Então a gente usa bastante isso aqui, que é um aquecedor a gás. O aquecimento a gás, ele é a opção mais barata que existe. Então eu tô mostrando isso aqui porque isso vai influenciar nos custos de gás e energia, que eu já vou falar pra vocês. Bom, aqui é a parte da mesa de jantar, também os móveis que a gente comprou, e já vem direto para a cozinha. Então a cozinha, ela é, querendo ou não, agregada à mesa de jantar, né? Tem esse espaço para geladeira, essa bancada aqui onde eu boto micro-ondas, air fryer, máquina de café, tudo. Então todos esses armários, eles já vieram com a casa. Essa parte, então aqui o fogão ele vem com aluguel, então o fogão não é meu. Eu acho que é o único equipamento assim, fora aos móveis embutidos, que realmente vem com aluguel. Então esse veio com a casa e o restante aqui é da pia e tudo mais. Então essa é a cozinha, eu acho um tamanho ótimo e eu gosto que ela é meio que agregada ali ao resto da casa. Então vindo pra cá, a gente tem essa partezinha separada que é a lavanderia, né? Então vem o tanque, a máquina de lavar, ela é minha, e esses partes também. E aqui atrás, olha, tem um armáriozinho escondido, né? Que é onde eu guardo produtos de limpeza, coisas de estoque, enfim. Então esse é o armário que tem na lavanderia. Eu acho que é uma casa que tem bastante armários. Agora vindo pro resto da casa, são 3 quartos. O primeiro quarto é esse aqui. Os quartos todos eles têm carpete, né? Porque o Benji participando da gravação. O resto da casa é tudo piso de madeira. Então esse quarto a gente usa como escritório. Então naquela parte ali é o escritório do meu trabalho, que como vocês sabem eu trabalho de casa. Então já tem meu computador, tudo ali. E o resto é a parte do Dan, do meu marido, que ele é músico e DJ. Então a gente tem as guitarras aqui que ele coloca, o computador, o monitor dele, o equipamento de DJ. Então ele consegue explorar bem essa parte. E aqui a gente tem os armários também que já vieram com a casa, é um armário grande. Então aqui parte das nossas roupas, inclusive, a gente coloca nesse armário, né? Tem bastante espaço, gaveteiros e tudo mais. Deixa eu abrir uma parte só pra vocês terem uma ideia de como é. Vem com algumas gavetas. Então a gente usa bastante, tem bastante espaço. O próximo quarto seria o quarto onde a gente dorme, né? Aqui o quarto de casal. Então a gente tem o espaço mesmo de uma cama de casal. Até daria pra botar uma cama maior, né? Porque não vejo necessidade.
Temos o armário aqui com espelho, então é o único quarto em que o armário vai até lá em cima e tem esse espelho. Então é bem bom, que cabe quase todas as nossas roupas. Agora vindo aqui para o terceiro quarto. E esse terceiro quarto vai ser o quarto do bebezinho Thomas, que tá vindo aí a qualquer momento. Então a gente montou aqui essa parte nursery room, que a gente chama do berçário. Então, parte de trocar fralda e tudo mais. Isso aqui é uma banheira também, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. O berço, esse berço também ele transporta, então provavelmente vamos transportar para o nosso quarto, enfim. Essa é a parte do baby. Aí aqui é uma prateleira que eu já tinha. E eu coloquei também essa cama. Essa cama é mais para receber hóspedes, então a gente usa muito para isso. E nesse quarto tem um armário menor. Como vocês podem ver, esse quarto ele é um pouco menor do que os outros. O armáriozinho menor e tudo mais. Então vai esse menor, o outro médio, o outro maior. Então tem 3 tamanhos de quarto. Então esses são os 3 quartos que vem com a casa. Agora vamos lá pra fora que vou mostrar o quintal, né? Então a gente tem o jardim da frente. Antes de mostrar o quintal, vou mostrar os banheiros. O banheiro, quer dizer, né? A gente tem essa parte aqui que é separado. A privada, ela é separada do restante do banheiro, mas só tem um banheiro, né? Então tem essa parte e tem o resto do banheiro aqui, que tem a banheira já embutida. Aqui também a parte da pia com os armários. E tem janela, se vocês repararem, todos os cômodos da casa tem janela. Então, deixa eu só ligar outra luz para facilitar. Todos os cômodos têm janela, tá? E aqui o box. Aqui é interessante, mostra isso aqui. Essa é a luz normal e essa é a luz quente. Quando tá no inverno, a luz, esse heat, é uma outra luz ali em cima que ela esquenta. Então é muito bom, você sai do banho e o banheiro tá quentinho. Então, e também tem o fan, né, o exaustor, ali que também faz parte do banheiro. Aqui é a parte do box, então esse é o banheiro, é só um banheiro pra a casa inteira, né? Deixa eu apagar a luz. Então essa casa por dentro, agora vamos ver a casa por fora. Então aqui, saindo pela lavanderia, a gente tem essa parte que ela é coberta, que ainda não é o jardim, que é uma parte coberta externa, é um lugar bom para deixar a bicicleta. Aqui a gente vai guardando garrafas usadas, né, que a gente leva para reciclagem depois. Então, continuando aqui, esse é o nosso quintal. Então é bem espaçoso, tem bastante grama, é nossa responsabilidade inclusive cortar a grama. Então, dependendo da estação do ano, a gente corta com mais ou menos frequência, né? Vindo aqui, ali atrás, eu vou mostrar a shed. Shed é essa casinha que a gente guarda coisas, então é o depósito, o estoque, né? E eu acho bem útil, porque a gente coloca aqui coisas que não precisa estar dentro da casa. Então, ali dentro tem um monte de caixa, coisa que a gente comprou que eu armazeno. Ali as malas de viagem, né? Tem que tomar cuidado no verão quente de aranha aqui dentro. E cortador de grama, né? Que a gente utiliza só aqui fora. E aqui algumas lenhas que a gente faz muito fogueira quando no inverno, né? Então a gente deixa as lenhas aqui, cortador de grama e tudo mais. Então essa casinha e ali essa parte fica os lixos, né? Então a gente, quando mora em casa, a gente tem essa responsabilidade de, no caso aqui, uma vez por semana passa o lixeiro. Tem semanas que pega o lixo vermelho, que é o lixo orgânico, mas tem semanas que pega o outro lixo amarelo, que é o reciclável. Então a gente tem que pegar o lixo e colocar na frente da nossa casa toda semana e trazer de volta. Mas aí eles ficam aqui para durante a semana a gente jogando os lixos aqui.
Então, essa é a minha casa e agora que eu mostrei, eu vou falar o valor que eu pago de aluguel, que é 450 por semana. Sim, gente, pra quem tá em Sydney, Melbourne, Gold Coast, vai achar super barato, porque um preço desse, hoje em dia você mal tá alugando um estúdio, né, que é uma kitnet em Sydney, por exemplo. Então, esse é o custo que realmente é muito mais barato aqui no interior da Austrália. Mas aí agora eu vou sentar ali com vocês e falar os outros custos que eu tenho mensais. Bom, agora continuando a falar sobre meus custos mensais, então eu falei pra vocês do valor da casa, que é por semana. Então aqui, gente, os gastos geralmente a gente paga por semana e salários também. Apesar de que meu salário eu recebo por mês, mas a maioria dos salários são semanais. Então eu falei que por semana é 450 do aluguel, o que dá por mês ali por volta de 1.950. Lembrando que quando a gente converte semana para mês, não é vezes 4, né? Porque o ano tem 52 semanas e 12 meses. Bom, então seria 1.950 de aluguel. De mercado, então essa parte é bem pessoal, mas só falando como que é meu estilo de fazer compras, então eu aproveito muitas promoções, assim, tem produtos que, sei lá, por exemplo, eu gosto de comprar pra lavar roupa só o Omo, mas eu sempre espero o Omo entrar na metade do preço pra comprar. Então, eu uso muito promoções, mas os produtos que eu compro, hoje em dia, assim, eu não tenho muita limitação, eu compro o que eu quero comer, então às vezes compro picanha mesmo, compra uns produtos mais caros, mas muitas frutas e verduras. Então é diferente de quando, por exemplo, eu era estudante, que tinha que contar ali na ponta do lápis, eu gastava bem menos, né? Mas enfim, os produtos aqui aumentaram muito de preço e como eu não tenho limitação, eu compro do bom e do melhor. A gente gasta por volta de 800 a 900 dólares por mês. E aqui, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês é pro casal, então tem eu e meu marido, mas tem um bebê que tá vindo, mas assim, não tenho ainda nenhum gasto diretamente com o bebê, né, fora coisas que eu comprei. Mas o que eu quero dizer é que é pra 2 pessoas, no final vocês pegam o valor total que vai dar, divide por 2, pra ter uma noção do preço individual, né. Aí, de gás e energia, então aqui a conta de gás e energia, ela vem a cada 3 meses, tá? E tem variações durante o ano, então, por exemplo, no verão, a gente gasta muita energia por conta do ar-condicionado, é muito calor aqui na cidade. Porém, compensação no inverno é muito frio, chega abaixo de 0, e aí a gente gasta muito gás. Como eu mostrei pra vocês, a gente tem um aquecimento a gás, não são todas as casas que tem, mas aqui na minha cidade é bem comum, quase todas as casas têm esse aquecimento a gás. Então no inverno a gente acaba gastando muito gás. E daí somando, é o mesmo provedor de gás e energia. Eu somei todo o valor que a gente gastou nesse último ano, né? E dividi ali pelos 12 meses, porque a gente não recebe a conta mensal. Mas deu por volta de 197 dólares por mês. O próximo seria o valor que a gente paga para Telstra. Telstra é o provedor de internet e celular, então a gente tem um pacote do casal aqui da família, que inclui o número de celular para mim e para o meu marido, mais gastos com internet, né, a conta de celular, mais os dados do celular, e a internet de casa. Então é um pacote só, e a internet aqui de casa é a NBN, é uma internet ótima, então geralmente não falha mesmo, é ótima internet. E nesse pacote todo de internet celular a gente gasta 216 por mês. Além disso, no contrato de aluguel que eu tenho, eu que pago a água, então isso também depende de cada aluguel, mas eu acabo pagando a água de 3 em 3 meses, por volta de 60 a 70 dólares, o que vamos colocar que é uns 20 dólares por mês de água. Próximo gasto que a gente tem também é academia. A gente malha em academias diferentes, então meu marido paga 23 por semana, eu pago 29 por semana, mas vamos colocar ali que é por volta de 100 dólares por mês para cada um. O próximo gasto seria com carro, então aqui onde a gente mora
quase não tem transporte público, é muito ruim, assim, de fato, diferente de grandes cidades como Sydney e Melbourne. Então aqui mal passa ônibus, tem um horário limite que para de passar ônibus. O ônibus não leva para todos os lugares. Tipo, por exemplo, o ônibus não leva até o trabalho do meu marido, que é no aeroporto. Então a gente faz tudo de carro e moto. Então essa parte do transporte que eu vou falar, o custo não entra no transporte público, né? O que era diferente do meu custo em Sydney, que eu praticamente só andava de trem e de ônibus. Enfim, de gasolina, a gasolina aqui ela tá variando entre 1,70 a 1,92 por litro. E quem mais gasta é meu marido, porque eu trabalho de casa, então eu raramente uso carro, eu uso mais pra ir pra academia que não é perto. Na verdade não tem nenhuma academia assim que dá pra ir a pé. Então eu gasto finais de semana pra ir pra academia, mas ele gasta todos os dias pra ir pro trabalho e ele enche o tanque geralmente a cada 2 semanas, que também as coisas aqui são perto. Cada vez que enche o tanque dá uns $70. Então vamos botar uma média ali por mês de 100 a $150 de gasolina. Além disso, o carro ele tem o gasto anual para renovação do documento, né? Então existe primeiro um gasto que é o safety check, que é a checagem do mecânico para ver se está tudo ok, que é por volta de uns $30. E tem a parte do seguro, essa parte varia muito também, tipo, qual carro você tem, qual a idade do condutor. Tem um monte de critério que vai variar, mas é o seguro obrigatório. E esse seguro, ele costuma custar uns $500 por ano. Isso aqui que eu tô falando é o valor anual do carro, né? E mais outros gastos com carro que a gente acaba tendo no ano, como troca de óleo, às vezes tem que trocar uma peça e coisa e tal, que eu coloquei por volta de uns $1.000 ali por ano. Acaba algumas vezes sendo mais, mas vamos botar por volta de $1.000. Então esses gastos com a renovação do documento, até porque para renovar o documento tudo tem que estar funcionando no carro, os faróis funcionando, tudo certinho. Então quando a gente leva para renovar o documento acaba tendo que ter uns gastos adicionais para fazer consertos no carro, né? Então, levando isso em conta, o gasto anual do carro, além da gasolina, dá por volta de uns $130 por mês. Além disso, tem o lazer, né? Lazer varia muito, mas ele é essa parte, gente, tanto do lazer quanto do mercado. O valor de estar numa cidade de interior, numa grande cidade, é praticamente a mesma. Então, assim, você vai num pub, uma refeição, ela é por volta ali de uns $30, uma cerveja, vamos dizer, por volta dos $10. Então é o mesmo preço que a gente pagava em Sydney também, né? Claro que varia de um lugar a outro, mas é mais ou menos essa média. Então se a gente for sair para comer e tomar uns drinks, vai gastar ali, vamos dizer, uns $50 por pessoa. E aí vai depender muito do mês, se a gente vai sair mais ou menos, né? Mas aí eu coloquei, vamos dizer, para fazer a conta geral, uns $200 de lazer por casal por mês. Tem meses que é menos, tem meses que é mais. Aí vai também do estilo de vida de cada um. Então, levando em consideração esses gastos que eu falei, então eu falei de aluguel, mercado, gás e energia, lazer, internet, celular, academia, água, gasolina e gastos de manutenção com carro. Então eu tô falando ali de 10 tipos de gastos, custos fixos, né? Então esses custos fixos geram um total de $3.900 por mês para o casal. E levando em consideração que o salário mínimo da Austrália atualmente está $24 por hora, multiplicando ali, vamos supor que trabalhe tempo integral e tudo mais, dá 3.965 por mês. Ou seja, o salário de uma pessoa consegue, assim, sem nenhum luxo ou adicional, sustentar ali a vida de 2 pessoas, né? Então aqui eu tô falando de 3.900 por mês, mas se você dividir por 2 pessoas, né,
1.950 por mês, então levando em consideração que o salário mínimo é 3.900, ou seja, sempre tem uma margem que sobra ali de dinheiro, né? E claro que essa margem que sobra, às vezes, esses gastos que eu falei acabam sendo um pouquinho mais, como tipo mecânico, lazer, esse tipo de coisa. E é claro, a gente também tem um cachorro, acho que vocês viram na filmagem, então tem os gastos dele, que eu não falei aqui nisso, que acaba sendo fixo também, mas tipo, não era o foco trazer o cachorro pra esse vídeo. Mas tem viagens, né, que às vezes a gente faz. Agora que eu tô grávida, eu tô tendo gastos com bebê, de tanto comprar coisas para enxoval, quanto de gastos médicos, porque apesar da gente ter o Medicare, que é o seguro público de saúde, tem alguns exames que o Medicare não cobre totalmente, então a gente tá tendo esses gastos adicionais. E aí quando vir o bebê a gente vai ter outros gastos adicionais, futuramente colocar em creche, né? Mas enfim, assuntos para outro vídeo. E compras em si, tipo compras para casa, os móveis, como eu falei, tudo que a gente comprou. Enfim, comprar roupa, maquiagem, outras coisas. Então a gente acaba tendo gastos adicionais além desses que eu trouxe aqui. Mas no final das contas tem como juntar um dinheirinho no final do mês. Então esse é o meu gasto, nosso gasto aqui da minha família, né, para morar no interior da Austrália. E cada pessoa aqui na Austrália tem sua realidade. Geralmente quem tá ali nas grandes cidades tem um gasto maior, principalmente no que se refere ao aluguel, que é muito mais caro. E também acaba que quem ainda está num visto temporário ali de estudante, por exemplo, tem um gasto enorme com a escola. Então vamos supor que eu ganhasse esse mesmo salário mínimo, só que tendo que pagar mais caro de aluguel e ainda tendo que pagar a escola para poder ter direito ao visto. Aí no final das contas não sobra quase nada, né? Então é o que eu falo pra vocês, que eu costumo falar em outros vídeos, tipo, é bom, dá pra ganhar dinheiro? Dá, mas no início é muito complicado juntar dinheiro, além, né, dos gastos que você já tem que ter por mês. Mas é isso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu quero saber de vocês também, que moram na Austrália, se tem algum gasto, como que estão os gastos de vocês, se tem alguma coisa que eu falei que vocês acharam muito barato, muito caro. Eu queria ouvir também para ver se é normal, se o meu gasto tá de acordo aí com os gastos que vocês têm também. Se quiserem comentar, fique à vontade. Sugestão de vídeo ou qualquer outro feedback também deixe nos comentários. E me sigam lá no Instagram, lá eu posto muito do meu dia a dia. Também dou dicas de inglês, algumas curiosidades sobre a Austrália, então me seguem lá, vou deixar aqui na descrição. Obrigada por assistirem o vídeo até agora. E um beijo, fiquem com Deus.